equilíbrio é você encontrar o teu caminho do meio, que vai te trazer leveza, que vai te trazer essa força interior para você percorrer o teu dia a dia. Sejam muito bem-vindas a mais um podcast do Lapidare. Esse podcast que tem como objetivo lapidar a alma feminina para o protagonismo. Novamente, sejam muito bem-vindas, eu sou a Patrícia Alves, a fundadora e idealizadora desse podcast. Trabalho com mentoria para mulheres e o meu objetivo é contribuir com a jornada feminina para que cada mulher encontre a tua realização pessoal, traga leveza, feminilidade para o seu dia a dia, e isto através do conhecer a si mesma e se desenvolver. É uma alegria chegarmos ao nosso terceiro episódio. E é uma alegria ter vocês aqui, saber que esse podcast está contribuindo muito com a jornada de cada uma de vocês. Hoje, no nosso terceiro episódio, eu contei muito com a ajuda de vocês lá no meu Instagram, porque eu falei para vocês, meninas, preciso da ajuda de vocês, que vocês enviassem perguntas para quem está lá nas redes sociais, no Instagram, que vocês enviassem perguntas, comentários sobre como eu poderia contribuir com vocês a partir do meu conteúdo, dúvidas, perguntas. Vocês trouxeram e assim eu pude construir esse episódio de hoje. O episódio de hoje nós temos como foco encontrar o equilíbrio, encontrar o caminho do meio, como assim eu gosto de chamar, para os negócios, o empreender, o ser mulher, o equilíbrio entre ajudar e apoiar outras mulheres, o equilíbrio entre a força feminina e a força masculina. Então, nesse episódio, prepare-se para ouvir muito e aprender muito sobre como encontrar equilíbrio na tua jornada, no teu dia a dia. Então, por favor, já pega aí o teu café, a tua água, tira esse tempo para você apreciar esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito rico esse episódio. Vamos juntas? Quando nós falamos sobre equilíbrio, mulheres, nós precisamos ir compreendendo que equilíbrio não é sobre perfeição, porque muitas vezes, muitas de vocês entendem que esse equilíbrio, e eu gosto de chamar de caminho do meio, ele é sobre ser perfeita, é sobre acertar sempre, e não é. Tirem isso da mente de vocês. Equilíbrio não tem a ver com a perfeição, o ser perfeito e nunca errar. O equilíbrio ele tem a ver com você encontrar o teu caminho do meio, sobre você saber equilibrar as tuas prioridades de acordo com o teu estilo de vida, de acordo com a vida que você quer construir e a mulher que você quer construir. Então, muitas vezes eu percebo várias mulheres, e na minha jornada também, que o equilíbrio é acertar sempre, que o equilíbrio é não ter desafios, ou até mesmo que o equilíbrio é sempre estar bem. E não, o equilíbrio... Então, vamos trabalhar primeiramente esse conceito de equilíbrio. Porque muitas vezes você pode estar aí com esse desafio, como que eu vou ser forte? Como eu vou fazer as minhas coisas e ao mesmo tempo vou ser feminina, sensível? Parece que eu tenho que ser um ou outro, ou que muitas vezes o equilíbrio é você, metade do teu dia você trabalhar, metade do teu dia você estar em casa com a tua família. Não, o equilíbrio você vai encontrar ele quando você tiver clareza. Qual é o teu estilo de vida? Quando você encontrar clareza, qual é a vida que você quer construir? Muitas vezes o que é equilíbrio para a Patrícia, o caminho do meio para a Patrícia, não vai ser o mesmo equilíbrio para você, porque você tem uma vida diferente, você deseja construir uma vida diferente. E aqui também nós já começamos a entender, reforçar novamente, porque eu sei que você já sabe, o quão importante é não julgar. Porque o julgamento ele nos afasta. O julgamento muitas vezes ele nos coloca num lugar de superioridade. O equilíbrio você vai encontrar ele na tua jornada, no teu dia a dia, muito com esse olhar de se observar, mas principalmente de ter clareza do que você almeja construir para você. Tirado
esse julgamento do que é equilíbrio, trazendo clareza do que é equilíbrio, nós podemos ir entendendo, Patrícia, como eu vou viver o equilíbrio na minha vida, no meu dia a dia? Como eu vou viver o equilíbrio entre o empreender e a maternidade? Será que é possível? Como que eu vou viver o equilíbrio entre a força feminina e a força masculina? Será que tem como, Patrícia? Eu faço tantas coisas, eu tenho tantas demandas, eu vivo cansada. Será que é possível? E é possível, por mais árdua que essa tarefa seja. Mas nós vamos entender que o equilíbrio é, como eu já disse, você entender as suas prioridades. E eu gosto de trazer exemplos do nosso dia a dia, porque vai ficando mais claro para vocês conseguirem compreender e aplicar na vida de vocês. Então você vai entender que o equilíbrio, às vezes você está na sua jornada empreendedora, e essa semana é uma semana que você precisa se dedicar muito, que você tem um novo negócio para fechar, você tem um projeto para entregar, então você sabe que é uma semana de muita dedicação. E nessa semana você vai trazer como prioridade se dedicar mais ao teu empreender. Isso é equilíbrio, porque você entendeu que a sua energia, essa semana, ela precisa ser com mais força lá. Mas na próxima semana, você vai entender que o teu negócio ele vai exigir menos de você, ou que você vai precisar se forçar para descansar mais, para olhar para as outras áreas da sua vida na próxima semana. Isso é equilíbrio. Então hoje, quando eu gravo esse episódio para vocês, há uma semana atrás, eu estava me preparando para a 10ª edição da Imersão Levantes, e foi uma semana em que eu trabalhei muito mais, que eu precisei colocar muita energia para vender, para olhar os detalhes, para achar os fornecedores. E estava tudo certo. Então, naquela semana, eu precisei entregar tudo isso. Mas depois que a imersão acabou, lógico que havia outras demandas, mas eu precisei trabalhar dentro de mim para ser uma semana, para eu me permitir ser uma semana mais leve, desacelerar um pouco mais e poder olhar para as outras áreas e as outras demandas da minha vida. Mas o que nos impede muitas vezes de viver esse equilíbrio? É faltar essa clareza das nossas prioridades, é nos colocar no lugar de comparação e de julgamento. Porque a nossa tendência e o que as pessoas nos trazem, nós trazemos muitas vezes como sociedade a crença que quanto mais atividades eu tiver, mais produtiva eu vou ser, que o importante é ter muitas demandas, que se eu estiver trabalhando, produzindo, o meu valor está ali, que se eu estiver muito parada, sem muitas atividades, ou olhando para outras coisas na minha vida que não sejam o trabalho, isso vai estar errado. Isto não é equilíbrio. Equilibrar a tua energia feminina, equilibrar a tua energia masculina, é você entender a prioridade de cada coisa. E nós falamos tanto sobre isto e nós ainda nos perdemos sobre as nossas prioridades. Eu vejo mulheres se comparando com outras mulheres e estão em um momento de vida totalmente diferente. Você não vai encontrar o equilíbrio aí. Então, Patrícia, eu sou uma mulher empreendedora. Eu empreendo e eu tenho a maternidade, eu sou casada. Como que eu vou fazer para equilibrar isso? E aí começa essa dor. Será que eu tenho que trabalhar menos? Mas eu quero trabalhar, eu quero colocar minha energia, mas eu estou trabalhando e me vem a culpa de, é a minha casa, a minha família e os meus filhos. Novamente, eu vou te dizer qual é o teu momento de vida, porque às vezes você tem filhos grandes, eles não dependem tanto de você. Talvez você tenha filhos pequenos, que eles dependem mais de você. E aí você vai entendendo a prioridade. Olha, tá tudo bem eu ter o meu negócio, eu saber que eu preciso trabalhar, mas o equilíbrio eu vou encontrar quando eu vou encontrando pessoas para me ajudar, para delegar um pouco mais, sair da cena, só eu faço, só eu consigo fazer. O equilíbrio eu vou encontrar quando eu for buscando uma rede de apoio e alinhar na minha casa com as pessoas que estão próximo de mim, com os meus colaboradores, se eu tenho colaboradores, se eu tenho parceiros, que essa semana eu vou entregar tudo, essa semana é uma semana importante, eu vou talvez estar um pouco mais ausente, um pouco mais cansada, mas a hora que eu chego no objetivo que eu quero, eu entendo que eu preciso me forjar para que a próxima semana eu delegue mais, eu peça mais ajuda, eu olhe
para as demais áreas da minha vida. Isto é equilíbrio, é encontrar o teu caminho do meio, é encontrar a tua sabedoria. É você entender que em um dia você vai olhar mais para o teu casamento, você vai parar um pouco mais cedo, usar do que nós temos hoje para trabalhar um pouco mais de home office. Essa é uma maneira também de encontrar equilíbrio. Mas nós vamos muito para a comparação. Porque o que nós precisamos entender, mulheres? Que o mercado, o trabalho e a sociedade, ele vai exigir que quanto mais você trabalha, quanto mais horas de trabalho você tiver, ele vai dizer para você que assim você é mais produtiva. Mas isso não é uma verdade. E nós precisamos entender que o mercado de trabalho, ele foi feito muito para essa energia masculina, porque quando o trabalho ele foi criado, né, esse mercado, foi pensando nos homens. O homem que ele sai de casa e ele não precisa ter compromisso com hora para voltar, desde que ele volte ali com o sustento. E depois nós, mulheres, fomos buscando espaço para nos inserirmos nesse mercado de trabalho. E quando a mulher ela insere nesse mercado de trabalho, o mercado de trabalho fala para ela, ok, pode vir, mas ele não se ajusta para as necessidades das mulheres, visto que as mulheres elas vão ter outras demandas. Ela vai ter uma demanda da casa, que muitas vezes é mais o olhar dela, ela vai ter a demanda da maternidade, toda essa confusão aí que muitas mulheres hoje estão ficando sobrecarregadas por não entender as suas prioridades e por querer competir com o outro. Então, muitas vezes nós achamos que nós vamos ser uma grande empresária se eu trabalhar 8, 10 horas por dia. E não tem nada de errado nisso. Mas você consegue ir entendendo que quando a sua vida, você está no casamento, você tem um filho, 2, 3 filhos, você entende que trabalhar 10, 12 horas nem sempre vai ser possível? Você entende que o equilíbrio, ele vai ser você escutar a tua alma, os teus valores, aquilo que está te incomodando? E que nós sim precisamos ir incomodando as outras pessoas e entendendo que tá tudo bem. Dentro do meu negócio, eu um dia trabalhar de casa, um dia começar a trabalhar mais tarde, parar mais cedo. Nossa, Patrícia, mas será que é possível? Eu me sinto mal. Sim, você vai se sentir mal. Por quê? Porque a sociedade, ela diz que isso não é legal. Mas você precisa ir trabalhando isso em você para você conseguir ser a mulher que você almeja ser. Se eu quero uma vida onde eu sou protagonista, se eu quero uma vida onde seja mais leve, mas eu também quero continuar crescendo e me desenvolvendo, eu vou precisar me forjar para sair disso que as pessoas dizem que é o correto. Então, quando eu olho para minha história, por exemplo, hoje, quando eu estava gestante da Aurora Liz, foi o momento, mulheres, que eu mais acelerei, eu acelerei muito. Eu não quis parar. Mas por quê? Porque eu queria que no momento em que ela nascesse, eu pudesse me permitir a não ficar preocupada com tantas coisas, a curtir mais aquele momento, a sentir dentro de mim uma paz. Isto é equilíbrio, foi o meu equilíbrio, foi o meu caminho do meio que eu encontrei. Mas sempre olhando para a mulher que eu quero ser, para a vida que eu quero construir. E nós vamos precisar mudar esse olhar. Assim como nós vamos entendendo que cada pessoa é diferente e um líder, uma mulher, ela precisa entender e tratar as pessoas de acordo com as suas necessidades e não querer tratar todo mundo igual, nós, para termos esse lugar onde nós vamos crescendo profissionalmente, crescendo como mulher, como mãe, como esposa, como ser humano, isso é sempre importante ressaltar que o nosso maior objetivo na vida é crescermos enquanto ser humano. Para nós termos esse crescimento, eu vou precisar encontrar o meu caminho do meio, o meu equilíbrio, e vou precisar começar a equilibrar as minhas demandas, as minhas prioridades e saber nos posicionar. Então, se hoje você tem o privilégio de empreender, se hoje você tem o privilégio de ser uma empresária, obviamente existe com você pesos maior do que outras pessoas, talvez funcionários, colaboradores, mas você tem o privilégio de
organizando o teu ecossistema. Você tem o privilégio de se permitir fazer escolhas. Então, o equilíbrio não é sobre você não ter desafios. Porque nós achamos, quando eu for uma mulher que viver o meu equilíbrio, eu não vou ter desafios. E você vai ter os seus desafios. Mas você vai entender qual é a tua prioridade naquela semana. Qual é a tua prioridade naquele mês? E você vai começar a aceitar mais ajuda, a pedir mais ajuda. Deixar que outras pessoas contribuam com as demandas que você tem, não só nos negócios, mas na vida como um todo. E é extremamente importante isto, porque quando nós aceitamos ajuda, quando nós pedimos a ajuda para as pessoas, cada pessoa vai conseguir contribuir de uma maneira e existem pessoas que estão em momentos de vida diferente do nosso, e isso contribui muito. Muito. Se você tem na sua vida, por exemplo, pessoas mais jovens, pessoas que não são casadas ainda, essas pessoas, muitas vezes, elas conseguem contribuir muito com você. Não porque elas não têm as demandas dela, mas porque elas têm outras prioridades. Se você tem na sua vida, por exemplo, pessoas que são mais velhas, que já estão em um outro momento de vida, elas também podem contribuir muito com você. Por isso que nós precisamos repensar, olhando para o mundo empresarial, por exemplo, a restrição de não aceitar ou de preferir somente pessoas com seus 20, 30, 40 anos. Sendo que tem disponível pessoas com 50, 60, 70 anos. E essas pessoas, elas conseguem ser produtivas, elas têm muito conhecimento e elas conseguem muitas vezes ter mais tempo disponível para nos ajudar na vida, nos negócios, ajudar a empresa com outras demandas e que muitas vezes é o tempo que nós não temos. Por quê? Porque as prioridades mudaram, porque a necessidade dessa pessoa é outra. Olha o quanto isso é rico. Isso tudo vai entendendo sobre equilíbrio. Mas muitas vezes a mulher, ela está na sua casa. Ela está vivendo a vida com a família, cuidando da criança, só que ela esquece de se desenvolver. Ela esquece de buscar coisas que vão trazer uma realização pessoal para ela. Ela esquece de encontrar tempo para estudar, para se arrumar, para se cuidar, para silenciar. Vocês acham que isso é equilíbrio? Não é equilíbrio. Não é equilíbrio. Porque ela, nesse momento, está se abandonando, porque ela, nesse momento, está olhando só para uma única coisa na vida dela. E nós temos várias áreas, vários pilares na nossa vida para cuidar. Ao mesmo tempo que uma mulher que ela quer viver intensamente a vida profissional e tá tudo certo, mas ela não olha para as demais áreas da vida dela, ela não olha para o relacionamento que ela quer construir, ela não olha para a vida financeira, ela não olha para os demais relacionamentos, também não é equilíbrio. Uma mulher que ela vive o equilíbrio é a mulher que ela vai entender as prioridades. E hoje eu te pergunto, você sabe de fato quais são as suas prioridades? Aí você vai me falar, Patrícia, a minha prioridade é a minha família. A minha família, a minha prioridade é Deus, não tem nada mais importante do que eles. Ok, e que bom, né, que você tem essa consciência. Mas também existem outras prioridades. Você ter o teu trabalho, você estudar, você se desenvolver, você ter o seu tempo para você, não significa que você está saindo do equilíbrio. Pelo contrário. Equilíbrio é também você se priorizar. Equilíbrio é também você priorizar os teus sonhos. E tudo que eu estou trazendo aqui para vocês quando eu falo sobre esse equilíbrio é você entender que equilibrar é você trabalhar o teu forte, a tua força e a tua sensibilidade, que aí nós já entramos nesse equilíbrio. Como é que eu vou equilibrar a minha energia masculina com a minha energia feminina? A energia masculina, ela está para a ação. Ela está para o fazer, ela está para a força, ela está para esse movimento. E a nossa energia feminina, ela está para esse acolher,
para esse contemplar, para esse sentir, para esse ouvir. E dá perfeitamente, mulheres, para trabalhar as duas forças. Primeiramente, todo mundo, o homem, a mulher, o ser humano, ele tem dentro de si a sua força feminina e a sua força masculina. A tendência é que a mulher tenha mais ativa em si a sua força feminina e o homem tenha mais ativa em si e mais desenvolvido a sua força masculina, certo? Patrícia, mas eu sou a mulher que não encontrei o equilíbrio ainda, que eu estou ali muito na minha força masculina. Como que eu vou fazer para viver a minha força feminina? E por vezes a mulher acha que viver a força feminina não é trazer a força masculina. O equilíbrio está você entender qual é a necessidade, qual é a demanda, e você, sendo mulher, ter mais a sua força feminina, mas sabendo que vai ter alguns momentos que a sua força masculina ela vai precisar entrar em ação. Então, como que eu trago esse equilíbrio? E já alinhando com tudo isso que nós estamos falando, a tua força feminina, você vai trazer ela conseguindo silenciar mais no seu dia. Você encontrando momentos em que você fala, olha, por mais demandas que eu tenho, eu vou fazer uma pausa, eu vou me escutar mais. A tua força feminina, você vai trazer ela para o equilíbrio quando você se permitir escutar mais o outro, acolher mais o outro, seja o atraso dele, seja a dor dele, seja o desafio dele, antes de ficar julgando, antes de ficar reclamando, acolhe. Mas olha como que nós trabalhamos a força feminina e a força masculina ao mesmo tempo. Então, pense numa situação que você pediu algo para alguém, seja na sua casa, seja profissionalmente. Você pediu algo para alguém e essa pessoa chega para você e fala: olha, eu consegui fazer, mas eu me atrasei. Eu não consegui fazer com excelência, mas eu entreguei o que eu conseguia. Ao invés de você já sair reclamando e julgando, falando sem antes ouvir, primeiro você vai ouvir. Primeiro você vai ouvir, primeiro você vai acolher, primeiro você vai buscar olhar nos olhos daquela pessoa, a sua energia feminina. Quando você acolhe, aí você vai entrar com as considerações, correções necessárias. Tudo bem, agradeço, mas isso daqui era importante. Você precisaria ter se organizado antes, precisaria ter me ligado antes, me avisado. Aí entrou essa energia masculina, que é essa energia da correção, muitas vezes, de ser firme. Entendem? Nesse momento você ativou completamente a tua força feminina, mas você também teve ali a sua energia masculina que você precisa dela. Quando você vai muitas vezes viver o teu posicionamento, quando você precisa muitas vezes viver ser mais pontual, buscar os teus sonhos. Nesse exato momento você conseguiu as duas coisas, mas o desafio porque eu quero o equilíbrio, achando que o equilíbrio é sempre ser uma mulher zen, sabe? Que tá sempre sorrindo, essa é a energia feminina, tá sempre sorrindo, fala sempre baixo. Isso não é o equilíbrio, isso não é a verdadeira força, energia feminina. Então sim, você pode e consegue equilibrar, mas o lapidar, né? Viver essa lapidação interior, para você conseguir isso, mulher, você vai precisar se escutar mais, você vai precisar silenciar mais, você vai precisar entender mais as tuas prioridades. E nesse encontro fica muito evidente que nós vamos trabalhando isso, prioridades. Não tem como você encontrar o teu equilíbrio se você não entender quais são as suas prioridades. Então, equilibrar essa energia feminina com essa energia masculina é você sair do automático. É você se lembrar para onde você quer ir. Então, muitas vezes no seu casamento, você está sempre ali autoritária. Você está sempre falando, você está sempre cobrando, você está sempre pedindo, você está sempre ali correndo na frente do outro, fazendo, pode deixar que eu faço, você demora demais. Geralmente no casamento, a mulher que está muito na energia masculina, ela vai ter esses comportamentos, geralmente. Patrícia, como que eu saio disso? Como que eu trago o equilíbrio? Você precisa se lembrar. Você quer viver qual tipo de relacionamento? Patrícia, não é isso. Então você vai estar sempre ali se corrigindo. Ai, Patrícia, mas dá muito trabalho. Quando eu vejo, já foi no automático.
Sim, justamente por isso, que você precisa sair do automático, e você sai do automático observando mais você. Você sai do automático tendo uma pessoa muitas vezes que vai te conduzir. Você sai do automático refletindo um pouco mais, estando mais atenta. É assim que nós saímos do automático. E você se posiciona com o outro, deixando claro o que você quer, o que você espera, mas saindo desse lugar de reclamação, desse lugar de competição, de querendo provar para o outro, para o seu marido, que você é melhor, que você é mais rápida, que ele é lento. Sai desse lugar, esse lugar é pesado. Esse lugar não te permite equilibrar, esse lugar não te permite ter energia de vida, que é o que vai te fazer sonhar, que é o que vai te fazer abraçar mais possibilidades, ser criativa. Patrícia, me dá mais um exemplo que eu possa equilibrar no meu dia a dia a minha energia feminina com a minha energia masculina. Você saiu para trabalhar, e você naquele dia você precisou delegar, você precisou ser extremamente rápida, você estava ali mais a sua energia masculina. Chega em casa, vai brincar se você tem filhos, chega em casa, vai escutar uma música, chega em casa, vai silenciar um pouco, vai tomar um banho mais demorado, vai falar com alguém que você gosta, vai arrumar alguma coisa que te traz muita paz interior. São exemplos de como você vai equilibrar a sua energia feminina com a tua energia masculina. Ai, Patrícia, mas parece que são coisas tão simples. Sim, são coisas simples, mas que são desafiadoras fazer. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo cansadas, porque nós ficamos muito tempo no automático. Mas essa é a maneira onde nós vamos equilibrando. E nós precisamos entender algo, mulher, que é ter paciência. Paciência com o tempo do outro, paciência com a vida. A vida, ela vai nos trazer tudo aquilo que nós queremos. Lógico, se nós estivermos no movimento de plantar aquilo. E para isso precisa tempo. Para isso precisa paciência. Vocês conseguem entender que o equilíbrio, Patrícia, realmente o equilíbrio não é sobre pegar dois pratos e manter ele na mesma altura. O equilíbrio na vida, é você encontrar o teu caminho do meio, é você conseguir dosar para onde vai a tua energia, em quanto tempo. O equilíbrio, ele vai para você ir olhando para suas prioridades, entender, olha, aqui eu preciso colocar um pouco mais de energia, aqui eu preciso focar um pouco mais, mas sem abandonar as demais coisas. Então, você está ali empreendendo. Coloca a sua energia lá, se é necessário, se você está num momento que você precisa crescer. Mas não abandona o teu tempo de qualidade, não abandona os teus 30 minutos de conversa com o teu esposo, com os teus filhos. É ali que nós vamos encontrando esse equilíbrio. E aí vem, então, Patrícia, e a maternidade? E o maternar? E o empreender? Será que é possível equilibrar? Sabe, mulheres, o que eu tenho mais aprendido na minha história, na minha jornada, então hoje a Aurora Liz, ela está com 1 ano e 8 meses. E olhando para a minha realidade, tá? Então, dentro da minha realidade, eu sou casada, eu já tinha um negócio ali que ele já funcionava, tinha 2 anos. E eu digo para vocês que é extremamente possível equilibrar, mas não é com esse olhar de eu vou viver metade das horas do meu dia para o trabalho, metade das horas do meu dia para a maternidade. Mas o equilíbrio que eu tenho entendido e que eu tenho buscado viver é de fato entender as prioridades. Então, por exemplo, quando a Aurora Liz veio, e eu consegui me dedicar para ela e eu consegui também não abandonar o meu trabalho, as minhas atividades, porque era algo que de fato eu queria e o meu trabalho ele me nutre muito enquanto ser humano. E eu fui entendendo que estava muito equilibrar isso era muito de acordo com as minhas crenças. Equilibrar isso era entender que eu não precisava mais trabalhar 8, 10 horas como eu ficava antes, né? Começava cedo e ia até a tarde. Eu entendi que equilibrar era entender que eu precisava começar a priorizar as atividades principais dentro do meu negócio, então eu fui mapear dentro do meu negócio quais são as atividades principais.
O que que eu não posso abrir mão? Então eu não posso abrir mão de ter um bom network, eu não posso abrir mão de vender todos os dias, de falar com alguém todos os dias. Eu fui entender que dentro do meu negócio eu precisava reduzir alguns custos. O que mais que era prioridade? Que eu precisava continuar me movimentando. Mas que eu poderia, nesse equilíbrio, olhar também para minha filha, trabalhar algumas crenças que filho atrapalha, que mulher não consegue, que tudo é somente com a mulher, com a mãe. Então, o meu equilíbrio foi eliminando essas crenças, foi buscando mais ajuda, foi olhando para o meu negócio, o que que era as atividades principais e trabalhar dentro de mim a paz para entender que se eu conseguir fazer o meu negócio crescer, trazer o que eu preciso trabalhando ali intencionalmente 4 horas por dia, tá tudo certo. Foi trabalhar em minha culpa, porque muitas vezes o que te impede de ter equilíbrio na vida é a culpa. A culpa de não atender às expectativas do outro. A culpa de se comparar com outras mulheres, porque principalmente nas redes sociais, quando nós falamos de posicionamento, vocês precisam entender que as pessoas elas vão se posicionar de acordo com a verdade dela. E ela vai tentar fazer com que pareça que a sua verdade é errada, que somente a verdade dela é a correta. E isto vai te trazer culpa. E é, sim, totalmente possível equilibrar maternidade com empreendedorismo. É, sim, possível equilibrar a vida feminina com os estudos, com o seu desenvolvimento pessoal, com o casamento. Porque o equilíbrio, ele vai de acordo com as suas escolhas. O equilíbrio, ele vai a partir do momento que você consegue ir trabalhando as suas crenças que vão te limitando, os seus medos. Porque tá aí, nós entramos no lugar do medo. E se eu não for uma boa mãe? E se eu não for uma boa esposa? E muitas vezes eu olho para as mulheres da minha família e elas viveram um casamento tão difícil, ou eu olho para elas e, nossa, elas se dedicaram o tempo todo para os filhos e eu não vou conseguir ser essa mulher. Sai desse lugar de culpa, sai desse lugar de medo, entende que a realidade e as prioridades naquele momento eram outras. Ou talvez o teu lugar de culpa vai ser, Patrícia, eu decidi que eu vou me dedicar mais tempo aqui à maternidade, eu me decidi que eu não quero ir para o mercado de trabalho. Viva o teu equilíbrio dentro das tuas escolhas, mas lembre-se, você abandonar o seu desenvolvimento pessoal não é equilíbrio. E é onde muitas mulheres que vivem essa culpa e esse medo, porque elas decidiram não ir para o mercado de trabalho, elas decidiram ficar em casa, elas decidiram se dedicar mais tempo à maternidade, à casa, mas elas esquecem do seu desenvolvimento pessoal. Elas esquecem de se conhecer, como se isso não fosse importante. E aí entra tanta culpa, entra tanta dor, entra tanta sobrecarga. Isto não é equilíbrio. Assim como não é equilíbrio você ter um negócio, você ter um empreendimento e você não se permitir descansar, sair mais cedo, você não se permitir que os teus filhos entrem naquele movimento também. Isso não é equilíbrio. Porque você está se comparando com um modelo e com um projeto de pessoas que talvez não vivem a mesma realidade que você, você está se permitindo a se comparar com o mercado e uma sociedade que ela foi feita ali para totalmente essa energia masculina, esse olhar do masculino, que sai e não tem hora para voltar. E nós vamos precisar, e olha como isso é rico, mulheres, porque falando do mundo de negócios, e eu vivo em muitos networks, e networks que tem ali o masculino também, nós vamos precisar entender e normalizar que tá tudo bem. Dentro de uma reunião, eu precisar muitas vezes atender uma ligação, porque eu preciso atender e saber como tá o meu filho. E muitas vezes nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós ficamos com medo, nós ficamos com vergonha. O que que as pessoas vão pensar? As pessoas vão falar isto. E que falem. Olha, me ligou alguém importante, eu vou precisar atender. E a mulher, muitas vezes, para ela se igualar ao masculino, se igualar a essa sociedade que exige tanto isso dela, essa produtividade, ela faz o quê? Ela
entra no mercado de trabalho, seja CLT, seja empreendendo ali, e fala, não, tá tudo bem, eu estou disponível quantas horas for necessário, como se ela não tivesse outras demandas. Nós vamos precisar gerar esse desconforto na sociedade. Olha, 1 minuto, eu preciso atender ali. Eu preciso verificar como está a minha família, eu preciso verificar isso daqui na minha casa. Porque se nós não normalizarmos isto, vai ficar sempre essa culpa, vai ficar sempre essa dor. Se você hoje empreende, você tem o prazer, né? Você tem a possibilidade de se permitir sair mais cedo um dia, se permitir organizar uma semana onde você vai ser produtiva, onde você vai trabalhar, mas você vai delegar, você vai olhar para as outras áreas da sua vida. Você vai se permitir falar, olha, hoje eu estou aqui com os meus filhos e com a minha família e tá tudo bem. Olha o quanto isso é rico. Mas muitas vezes numa rodada de network, numa rodada de grandes empresários, nós não queremos trazer isto porque parece que isso é feio. Parece que isso nos faz menor. Isso não é verdade. Ai, Patrícia, o que vão pensar? Deixem que eles pensem que você consegue e acredita. Olha, é uma empresária que consegue harmonizar todas as demandas da sua vida, se posicionando. Porque no mercado de trabalho, muitas vezes nós não nos posicionamos. Ah, tem uma reunião que você precisa ficar até 10, 11 horas da noite. Ok, avisou com 30 dias de antecedência, né? Uma semana de antecedência, você vai se organizar. Mas não, é hoje. Talvez você tenha que falar, não, não consigo. Porque tem outras áreas que eu preciso focar e eu não me preparei para isso. Nós, enquanto empresárias, nós temos muito medo, às vezes, de trazer para as pessoas o nosso momento, as nossas prioridades. Hoje, por exemplo, para equilibrar o meu negócio, para equilibrar a maternidade e poder viver de acordo com as minhas prioridades, mulheres, dentro da minha vida profissional, por exemplo, durante o dia, eu faço reuniões, mas eu faço reuniões de alinhamento, reuniões mais informais, porque eu consigo estar de home office e eu consigo ter a Aurora Lisa ali. Mas quando eu vou fazer as reuniões de mentoria, por exemplo, eu não faço. Eu faço somente nos horários em que eu sei que eu vou estar 100% focada ali. Ah, Patrícia, mas tem uma mulher que ela só pode fazer no horário específico, sei lá, 14 horas. Eu vou ter que falar não, não consigo, não posso. Ah, mas então ela vai deixar de fazer com você. Tá tudo bem, eu posso esse horário, nesse determinado horário. Não consegue alinhar? Tá tudo bem, é o preço que eu preciso pagar para viver o meu equilíbrio. Mas vai passar daqui 1 mês, daqui 2 meses, eu vou entender que, olha, eu preciso inserir na minha vida esse horário aqui, esse dia eu preciso estar disponível. Então, eu vou organizar para que eu tenha um apoio, para que eu tenha uma ajuda, para que eu fique ali disponível profissionalmente, naquele momento. Entendem? E a partir disso você vai trabalhando o equilíbrio. Mas então entenda que o equilíbrio não é sobre você ter uma vida perfeita. Equilíbrio não é sobre você acertar sempre e nunca errar. Equilíbrio não é sobre você não sentir medo. Equilíbrio não é sobre ter semanas que você acredita que você nunca vai estar cansada. Não, o equilíbrio é você entender o peso das suas escolhas. O equilíbrio é você conseguir olhar para todas as demandas da sua vida, focando onde você quer chegar, no que você quer construir, na mulher que você almeja ser. Equilíbrio é sobre você pedir ajuda, sobre você delegar. Equilíbrio é você entender que tem outras pessoas que vão estar na sua frente muitas vezes, mas que ela está em outro momento de vida e tá tudo bem. Você estar onde você está no seu tempo, no seu time. Isso é equilíbrio e é assim que nós vamos equilibrando o nosso ser forte, mas a nossa sensibilidade. A nossa força, mulher, ela não tira a nossa sensibilidade, e a nossa sensibilidade, ela não impede de sermos fortes. Força não tem a ver com dureza. Força não tem a ver com ser inflexível. Força tem a ver sobre você ser uma mulher que você entende os seus valores. Força tem a ver com você ser uma mulher que você está disponível para arcar, para bancar as suas escolhas. Força tem a ver com resiliência, de você ser resiliente para você alcançar os teus sonhos. Força tem a ver com posicionamento.
E a todo tempo nós precisamos nos posicionar na nossa casa, com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso casamento, no nosso posicionamento conosco mesma. E isto já vai nos levando para esse lugar de entender que o equilíbrio, ele está em nós não abandonarmos o nosso autocuidado, o cuidado conosco mesmo. Isto é algo muito importante. Não justifica nós nos abandonarmos, porque eu deixo de viver esse autocuidado quando eu começo a me abandonar. Quando você tá ali e você vai se abandonando, mulher, é o lugar que você deixa de cuidar de você. E nós precisamos pontuar que hoje nós mulheres vivemos muito o autocuidado, mas muitas vezes é um autocuidado para estética, para aparência. Porque eu preciso estar com as minhas unhas impecáveis, porque o cabelo, a mulher não pode estar com o cabelo sujo, a mulher tem que estar ali sempre alinhada. Entendem que vai sendo um autocuidado muito pela aparência? E será que você não está nesse cuidado? Nesse autocuidado da aparência? Ah, é porque eu não posso ter rugas, porque a minha pele precisa estar assim. Tá, e de verdade é importante. Mas o autocuidado para a aparência, para que o outro me veja e não pense isso ou aquilo sobre mim, é um autocuidado muitas vezes levado ao fracasso, dado ao fracasso, porque o verdadeiro autocuidado ele precisa ser de dentro para fora. Você precisa sentir paz. Então, se eu vou fazer a minha unha, que seja um momento em que eu admire, que eu consiga admirar aquele processo, que eu consiga agradecer por poder viver aquilo. E não somente para entregar para as pessoas, para que as pessoas vejam a minha unha impecável. O autocuidado, ele está em você encontrar no seu dia momentos de respiro, momentos em que você faz pausa. O autocuidado, ele está sobre você pausar ali. Nossa, Patrícia, tem várias demandas, mas você já percebeu que você está mais ansiosa, que você está nervosa, que você está cansada. Tira 5 minutos, olha para o céu, tira 5 minutos e respira profundamente. Tira 5 minutos e ajeita a tua postura. Porque às vezes você tá com uma postura tão pesada, os ombros tão tensos, falta alinhamento. Isso são autocuidado na prática, isso é um autocuidado no dia a dia. Tira, organiza o seu momento de leitura, organiza o teu tempo de ficar só, organiza o teu tempo de escutar uma música, isso é autocuidado. Você tá ali tensa, você tá ali com a sua autoestima muito baixa, sua energia muito baixa. Coloca uma música que você gosta, coloca uma música que vai ter um ritmo, uma letra super legal. É autocuidado, vai aumentar a tua energia. Você organizar o seu dia, o seu próximo dia. E, por exemplo, mulheres, preparar a roupa que você vai vestir, isso é autocuidado. E não somente levantar e brigar com o seu guarda-roupa, ai meu Deus, o que eu vou vestir hoje? Porque se você consegue tirar 5 minutos ali, 10 minutos para pensar, para imaginar, nossa, o que eu quero vestir amanhã? Qual peça eu gosto? O que eu quero organizar ali na minha aparência? É autocuidado. Só que muitas vezes nós achamos que autocuidado é só ficar ali na aparência. Muitas vezes o autocuidado que você vai ter no seu dia é falar um não. Muitas vezes um autocuidado que você vai precisar ter no seu dia é falar um não consigo, não quero. Remarcar alguma coisa que já estava previsto, mas você entende que aquilo não vai te fazer bem naquele determinado momento. Isso é autocuidado prático na nossa vida. Muitas vezes o teu autocuidado é você ligar para alguém que você gosta, que você vai te fazer bem ouvir a voz daquela pessoa. Porque o autocuidado, ele é de dentro para fora. O que dentro de você hoje, você já sente, você já percebe que tá te fazendo falta. Muitas vezes, você não precisa de um dia todo, porque muitas vezes nós falamos, nossa, eu preciso de um dia sem nenhuma preocupação. Não, muitas vezes o que você precisa são de 10 minutos, só você. Com uma música, olhando para o céu, respirando um pouco mais, para você conseguir se perceber, para você conseguir observar as decisões que você precisa tomar. Isto é viver um autocuidado que de fato ele vai te trazer equilíbrio, que de fato ele vai te proporcionar paz.
Então, cuidado, tá? Você coloque aí na sua agenda, nossa, hoje eu preciso escovar o cabelo, hoje eu preciso passar no salão para fazer isso e aquilo. Cuidado para o seu autocuidado não estar sendo somente por aparência. E na aparência nós vamos nos comparando, e na aparência nós vamos nos julgando. Tem mulheres que vivem de uma maneira muito simples. Tem mulheres que não vivem tanto esse autocuidado externo, mas que você olha para ela, é uma mulher que não se abandona. Você olha para ela e você sente, você percebe que ali existe um cuidado, um carinho, um respeito com ela mesma. Isso é autocuidado. Isso é cuidar de nós de uma maneira prática. Autocuidado muitas vezes vai ser você se organizar para você levantar mais cedo um pouquinho e se olhar, se observar. Isso também é autocuidado. Mas a nossa tendência é achar que a rotina é uma coisa chata, que porque eu tenho uma rotina, porque eu não tenho muitos compromissos externos, eu não tenho muito o que cuidar. Não, pelo contrário. O autocuidado você precisa olhar todos os dias para você e para o seu dia. O que que eu vou viver hoje? Quais são as demandas? Quais são os compromissos? O que que eu quero construir aqui hoje? Isto é autocuidado. Ah, não, Patrícia, a minha rotina é a mesma, é casa, é trabalho, vai e volta, não tem nada de diferente. Ok, mas você precisa também se cuidar nesses dias. E pode parecer que não tem muitas coisas diferentes, mas talvez é você que não está sabendo organizar o seu dia porque você não olha para o teu dia. Então você vai para o trabalho, como você vai se vestir, a hora que você acorda, como está a sua energia. Então pode ser que tenha dias que você acorde mais cansada. Naquele dia você precisa ter o autocuidado de falar assim, olha, hoje eu preciso trabalhar rapidamente aqui a minha energia. E nós vamos entendendo também, mulheres, que um hábito, um comportamento vai levando ao outro. Por isso aqui é tão importante estarmos focadas. Qual é a vida que eu quero viver? Quem é a mulher que eu quero ser? Por quê? Olha, um hábito, ele vai levando ao outro. Você levantou sem vontade de treinar. Mas se você vai lá e treina, o fato de você ter treinado, feito a tua atividade física, já vai ter melhorado o teu humor. Isso vai te levar para uma vontade ou para uma atenção de se alimentar melhor. Nossa, treinei, foi desafiador, vou comer melhor aqui. Não vou enfiar tanto o pé na jaca. O fato de você ter comido melhor, ter escolhas melhores na sua alimentação, vai te levar para se sentir mais produtiva, mais animada, disposta. Vai te levar para o fato de querer se cuidar ali na sua aparência. Opa, treinei, comi bem, quero tomar um banho. Nossa, vou vestir uma roupa aqui melhor, vou fazer uma maquiagem aqui, algo básico que seja. O fato de você já ter se cuidado e feito isso vai te levar para ser mais produtiva, porque você vai estar se sentindo bem. Nós sabemos que se cuidar, se arrumar, contribui para que nós sejamos mais produtivas. Vai te levar para ser mais paciente, porque você está se sentindo bem, você treinou, você comeu bem, você está ali bonita, se cuidou. Nossa, você é mais paciente. Por quê? Respira um pouquinho mais. Você vai estar mais atenta, mais consciente. Consequentemente, você vai estar mais criativa. Vai aparecer às vezes um problema, um desafio, você vai pensar melhor, você vai conseguir respirar melhor. Então, um hábito, uma ação vai puxando a outra. Levantei sem vontade de treinar. Não vou treinar. Não vou treinar. Tô cansada, vou dormir um pouco mais. O fato de você não ter treinado, de ter dormido talvez um pouco mais, até passado, você já vai levantar muitas vezes, desse jeito aqui tá bom, vou ficar no confortinho, aí você já vai ficar com seu pijama, com seu roupão, ou com uma roupa ali mais ou menos para ir trabalhar, isso daqui tá bom. O fato de você não ter treinado, ter decidido ficar muitas vezes ali no conforto, até por mais tempo, não cuidar da tua aparência, vai te levar a buscar uma alimentação que seja mais rápida, que não seja tão rica em saúde. Uma alimentação, um pão de queijo, um café, um doce. Essa alimentação que não é tão saudável, ao invés de te dar energia, ela só vai
encher o teu estômago, mas ela não vai te dar energia. Você, consequentemente, vai continuar se sentindo mais cansada, ou vai fazer as coisas ali na força, porque tem que fazer, na raça, mas você vai ficar mais cansada. O fato de você ficar mais cansada te impede de ser produtiva. Você vai demorar mais a fazer as coisas, a sua tendência a procrastinar é maior. Você vai ficar mais sem paciência. Por quê? Porque eu tô cansada. Porque aquele alimento que eu me alimentei, ele me faz ficar mais lenta. Então eu vou ficar mais cansada, mais estressada, eu vou tentar procrastinar mais para fazer as coisas mais devagar porque eu tô cansada, eu só quero que o dia acabe logo. Se eu vou ficar mais sem paciência, a tendência é que eu brigue mais, para que eu discuta mais, para que eu critique mais, para que eu julgue mais. Aí vão me aparecer desafios, a tendência é que eu reclame mais, que eu não consiga ver novas possibilidades, porque eu já estou cansada, já estou estressada. A minha criatividade não vem. Entende que um hábito vai levando ao outro, um comportamento vai levando ao outro? Aí eu fiquei estressada, eu estou cansada, provavelmente eu não vou respirar muito bem, eu vou gritar mais com as pessoas. Uma coisa vai levando a outra. E isto é autocuidado, quando você entende que, por mais sem vontade que você esteja, você vai fazer aquilo que você precisa fazer, porque no final vai te levar para onde você quer. Isso é autocuidado, mulheres. Isso é autocuidado que vem de dentro para fora. E aí eu te pergunto, você de fato está cuidando de você? Você de fato está cuidando de você? Nós estamos em outubro, fala-se muito de outubro rosa, nós vamos fazer a transição para novembro. Então, novembro, onde vai se falar da saúde masculina, de se cuidar, e é extremamente importante. Mas nós precisamos também ir pontuando que esse cuidado, ele vai para além do toque físico, esse autocuidado, ele vai para o nosso movimento de nos perceber e cuidar de nós. Então, comece a lembrar do seu dia hoje, pode ser ontem, quais foram as escolhas que você fez. Muito provavelmente você vai identificar, nossa, eu estava muito cansada, eu não fui treinar, eu não fui ter o meu tempo de leitura, então eu procrastinei mais, eu me alimentei de qualquer maneira. O fato de ter me alimentado com comidas mais gordurosas, com açúcar, então o fato de eu comer muito doce me leva a querer comer mais doce, mais doce e mais doce. O fato, inclusive, mulheres, de nós termos uma alimentação onde ela é muito industrializada, nos faz querer sempre buscar a próxima comida que vai nos trazer mais prazer. E esse hábito nos leva a engordar mais, a ficarmos mais ansiosos. Então, tudo são escolhas. O fato, por exemplo, do dia em que eu decidi, mesmo com várias demandas que nunca acabam, eu silenciar um pouco mais, ter um tempo só para mim, os meus 5, 10 minutos, me leva ao comportamento, à ação de conseguir ter mais paciência com o outro, de conseguir fazer escolhas mais assertivas, de tomar decisões mais sábias. Muitas vezes você não tem sabedoria nas suas escolhas porque você está querendo fazer tudo correndo, porque você não tira um tempo para pensar, você não tira um tempo para consultar outras pessoas. E aí você toma decisões onde você fala, não foi sábia essa decisão. Nós precisamos mudar isto. Nós precisamos buscar viver esse autocuidado genuíno, verdadeiro. Patrícia, mas dá muito trabalho. Dá trabalho. Por quê? Porque é o processo de lapidação. E o processo de lapidação, ele é contínuo, mulheres. Ele é todos os dias. É o lapidare. E você precisa viver o seu lapidare. Viver o protagonismo não é sobre ser uma mulher empoderada, que paga suas contas, que é dona do seu nariz. Não. Viver o protagonismo é bancar o peso das nossas escolhas, é bancar o posicionamento, viver o nosso protagonismo é bancar o nosso posicionamento para vivermos a vida que nós almejamos, para sermos a mulher que nós almejamos ser. Então, é assim que eu vou viver esse autocuidado genuíno, que vai me levar para o equilíbrio de corpo,
alma e mente. O equilíbrio entre ser mulher e viver todas as demais demandas em que eu escolhi para mim. Esse autocuidado vai me ajudar a equilibrar também essa energia feminina com essa energia masculina. Entenda que você não precisa carregar todos os pesos. Nós precisamos entender que nós não precisamos carregar tudo sozinho. Tem pesos que não são nossos e nós não precisamos carregar. Tem pesos que precisam ser compartilhados e deixar que o outro carregue. E por quê? Para que nós queremos carregar tanto peso? Para que nós estamos correndo tanto? Por que você corre tanto? Você quer chegar aonde? Por quê? Para que você é uma mulher tão competitiva? Para que e por que você tem tanta necessidade de apontar para o outro e dizer que ele é lento, que ela é lenta? Dizer que ela não está bem, que ela não está bonita? Para que e por que você tem tanta necessidade de sempre estar se afirmando como a melhor, a mais rápida, a que dá conta de tudo sozinha? Por quê e para quê? Será que não está no momento de você dar espaço para as pessoas te ajudarem? E eu te garanto, é isso que eu acredito, é isso que eu busco viver, esse é o meu processo de lapidação. Que mais resultados você terá, mais resultados você terá. E não tenha medo de construir grandes coisas. Uma grande empresa, uma grande família, um grande resultado financeiro, grandes amizades. Porque, lógico, quanto mais coisas você tem, mais responsabilidade vai aumentando na sua vida. Mas nós vamos entendendo à medida que a vida vai passando e que nós vamos crescendo, que você não precisa estar presente em tudo. Tem coisas que você vai delegar, mas à medida que nós vamos crescendo, tem decisões e escolhas que são essenciais e que nós não podemos delegar ao outro. E é aí que nós atuamos. E é nesse lugar que, quando nós nos posicionamos, que nós vamos permitindo que tudo em nós e ao nosso redor possa crescer. Quando nós focamos naquilo que nós somos essenciais. Essenciais. E esse autocuidado, olhar para esse equilíbrio, para esse caminho do meio, vai nos levando para prestarmos atenção para esses hábitos que são necessários, e você vai ficar com isso muito presente, tá? Na sua mente, na sua semana. Hábitos, escolhas. A hora que você levantar amanhã e falar assim, nossa, não quero treinar. Você vai lembrar, se eu não treinar esse hábito daqui hoje, provavelmente ele vai me levar para ter um dia muito mais difícil, muito mais desafiador. Assim como você vai lembrar que, nossa, eu tô muito sem paciência com essa pessoa aqui, eu quero comer, ou eu tive um dia muito estressante, eu quero comer qualquer coisa aqui. Você vai se lembrar que eu preciso fazer outra escolha, porque ao escolher comer melhor, ao escolher não responder àquela pessoa, vai me forjar para que eu tenha outros comportamentos que vão ser melhores e vão ajudar que o meu dia seja melhor e que eu me sinta melhor. E nós vamos entendendo que o nosso papel de equilíbrio, encontrar esse equilíbrio também, como eu já falei, não dar conta de tudo sozinha, mas é também apoiar outras pessoas, outras mulheres. Nós julgamos muito outras mulheres, nós competimos muito com outras mulheres. E nós estamos num lugar, primeiro, da construção do ser humano. E eu preciso olhar para as pessoas e lembrar que o outro, por mais que eu não goste dele, por mais que não faça sentido ele estar na minha vida, mas que ele é um ser humano. E como ser humano, tem dores, tem medos, tem desafios, tem traumas, tem dificuldades. E isso me permite ter um olhar mais humano e com mais paciência. Olhe para as outras mulheres, talvez você está no seu ambiente de trabalho e ali exista muita competição. E de verdade, nós precisamos lembrar que é muito mais sobre mim do que o outro. E eu estou num ambiente de trabalho onde
começa a existir muita competição, julgamento, porque essa mulher é isso, porque aquela mulher é aquilo, e nós vamos levando muitas coisas para o pessoal. Lembra? Existe um ser humano ali. Você pode até não gostar dele, você tem esse direito de não gostar das pessoas. Pode ser que os valores de vocês não combinem, tá tudo bem, mas respeite aquela pessoa pelo ser humano que ela é, pelo ser humano que ela está em construção, porque você também é um ser humano. Olhe para mulheres, por mais que você não goste dela, mas respeite. Lembre que por trás dela existe medo, existe uma história que ela viveu, que ela está vivendo. E aí nós precisamos ir derrubando muitas crenças também que nos foram impostas. Crenças de que nós olhamos para uma mulher nossa, ela cuida de uma casa, ela tem aquela família, aquela é a mulher perfeita. Crenças para que nós olhamos para mulheres que se arrumam mais e nós falamos, nossa, essa mulher é metida, essa mulher, é o jeito como ela é arrogante. Não, às vezes ela é só uma mulher autoconfiante e você é uma mulher que está sem confiança. Mudemos a crença de olhar para uma mulher que é solteira e que se veste, às vezes, de uma maneira mais sensual e de julgá-la. Essa mulher, ela não presta, ela é isso aqui. Para com isso. Nós precisamos estar nesse lugar de olhar para as pessoas e lembrarmos que ali existe um ser humano. Olhar para outras mulheres e pensarmos como que eu respeito essa mulher, como que eu consigo acolher essa mulher. Lógico, você precisa se mostrar, você precisa quando eu falo se mostrar, é se posicionar, fazer com que as pessoas enxerguem o valor que existe em você. Mas isto não te proíbe de olhar para outra mulher e acolher ela e não julgá-la. Mulheres unidas, seres humanos unidos, eles promovem paz, eles trazem equilíbrio. Por quê? Porque aquilo que eu não sou tão boa ou eu não estou num bom dia, aquela pessoa consegue fazer, aquela pessoa consegue brilhar. Isso é muito cruel, ver tantos julgamentos e muitas vezes mulheres apontando o dedo para mulheres. E eu não estou entrando aqui num lugar de feminismo, não, é porque se eu enquanto mulher eu sei o quanto é desafiador me manter bem num dia em que eu estou às vezes de TPM, se eu enquanto mulher eu sei o quão desafiador é gerar uma vida, se eu enquanto mulher eu sei o quão desafiador é construir um bom relacionamento, manter a minha autoestima, cuidar de todas as minhas responsabilidades, o que que me faz de fato apontar o dedo para outra mulher e ficar julgando? Comparando? Qual é a necessidade? Sabe, meninas, e eu olho muito para isso, geralmente são mulheres que são inseguras, geralmente são mulheres que não estão construindo valores nobres dentro de si. E nós, nesse processo de lapidação, nós precisamos construir, lapidar em nós valores e virtudes. Mudar hábitos. Então, existem pessoas que talvez cresceram nesse ambiente, num ambiente de comparação, de crítica, e ela vai entender, mesmo que ela saiba, mas dentro dela ela vai entender que isso é normal, é natural. Mas existem pessoas que são muito inseguras. Existem pessoas invejosas. E quando eu falo invejosas, existem pessoas que têm inveja do que o outro consegue construir, do que a outra mulher consegue viver, porque dentro dela aquilo é uma dor. E tá errado, está errado. Mesmo que uma mulher ela tenha uma vida em que o estilo de vida dela não caiba no meu estilo de vida dela, se ela apareceu no meu caminho, se ela apareceu na minha jornada, como eu posso acolher? Se eu estou num ambiente de trabalho com várias mulheres e ali não está dando certo, como eu posso conversar, como eu posso me posicionar e estabelecer limites? Essa também é uma maneira de apoiar a outra mulher. E não nesse julgamento que nós ficamos, não nessa crítica. E de verdade, deixa eu entregar algo para vocês que eu aprendi. Quando eu aprendi, isso ficou mais leve. No meu trabalho, no meu casamento, nos meus relacionamentos. Não leva tanto para o pessoal. Não leva tanto.
as coisas para o pessoal. Muitas vezes você leva demais para o pessoal. E quando você leva demais para o pessoal, você acha que tudo é sobre você. Ah, é porque o outro gritou comigo. É porque a outra pessoa chegou e me olhou de cara feia. Ela tem inveja de mim. Ela não gosta de mim. Não leva tantas coisas para o pessoal, não. Meu marido chegou e estava de mau humor. O que eu fiz de errado? Ele tá. Não leva as coisas tanto para o pessoal. Muitas vezes é como a outra pessoa está conseguindo se relacionar com ela. Muitas vezes é mais sobre a outra pessoa do que você. E você fica aí levando as coisas para o pessoal. Você viu? Não me falou bom dia. Tá com raiva de mim. E você viu? Ó, ficou com inveja de mim porque eu fiz isso daqui. Ela nem me ligou. Ela nem falou isso. Nem me elogiou, eu bati meta. Eu fui excelente hoje. Nossa, cortei o meu cabelo, me arrumei, meu esposo nem me disse nada. É porque isso não leva as coisas tão para o pessoal. Sabe, nós precisamos ter esse cuidado de não nos sentirmos tão especiais. Porque nem tudo é sobre você, muitas vezes é sobre o outro. E quando você entende isso, que é sobre o outro, e você não leva as coisas tanto para o pessoal, fica mais leve, fica mais fácil, você consegue olhar para o outro e falar, tá tudo bem, hoje o outro não está tão bem com ele, isso é dele e não meu. Leva isso para você, começa a trabalhar isso em você, não leve tanto as coisas para o pessoal, nem tudo é sobre você, isso vai te ajudar muito. E eu espero de verdade que o podcast de hoje, que esse episódio de hoje tenha despertado em você que ser leve, viver em equilíbrio não é sobre ser perfeita, não é sobre dar conta de tudo, mas é você entender as suas prioridades, é você conseguir se posicionar para bancar a vida que você almeja viver, a mulher que você almeja ser. E isto é sim sobre ter clareza, isso é sim sobre um processo de lapidação contínua, porque equilíbrio, mulheres, não é algo que você conquista da noite para o dia. Equilíbrio, e leia-se aqui caminho do meio, é sobre você adquirir isso todos os dias. É sobre um processo de lapidação. Todos os dias você vai se lapidando. Olha, hoje eu extrapolei um pouco mais, hoje eu fiquei um pouco mais nervosa. Hoje eu não produzi como eu queria produzir. Amanhã eu vou fazendo diferente, eu vou encontrando esse caminho e vou me lapidando para viver o meu equilíbrio. Então, equilíbrio é uma jornada onde você vá se lapidando diariamente. Ai, Patrícia, mas eu quero aprender a ser essa mulher. Então, se observe todos os dias, busque ajuda de fora. Talvez vai ser uma amiga, talvez vai ser uma mentora, talvez vai ser um curso que você precisa fazer, mas entenda que essa leveza e esse posicionamento, esse equilíbrio, ele é construído na sua lapidação interior. Entenda que nós estamos aqui para apoiar outras pessoas, para entender que nem tudo é sobre nós, é sobre o outro. E que você, pelo fato de você escolher ser uma mulher leve, que cuida de você e que não se abandona, você já consegue muito contribuir na vida de outras pessoas, na vida de outras mulheres. Que você deixe para trás hoje pesos que você não precisa e não deve mais carregar, e que você se permita olhar mais para sua vida com mais intencionalidade, com mais protagonismo, entender quais são as prioridades, se preparar. Que você se permita ser mais leve, dando importância ao que precisa dar importância, encontrando e entendendo as suas prioridades e ordenando elas, sem precisar excluir nada. Você só precisa excluir da sua vida aquilo que não faz sentido. Mas você não precisa excluir você não precisa excluir da sua vida você mesma. Você não precisa se abandonar, você não precisa abandonar os seus sonhos. Você pode viver a maternidade e empreender. Só entende isso. Quais são as prioridades, quais são as crenças que você precisa trabalhar dentro de si. E viva o verdadeiro autocuidado, tá? Não somente o cuidado da aparência externa, mas o cuidado consigo mesmo. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço imensamente, tá? Sou a única que é quem
tem me permitido vir para o podcast sempre realçando a minha beleza através do vestir, e esse é o propósito dessa marca que cuida de mulheres através do vestir. E agradeço vocês. Curtam esse episódio, compartilhem com outras mulheres. Eu tenho certeza que tem outras mulheres que precisam escutar e assistir esse podcast. Um beijo e até o próximo episódio do podcast Lapidare.